Olá, vamos para mais um vídeo e teste. Então, estou com a minha argamassa AC3 branca da Colavit, usei luvas e máscara. Esse é meu copo medidor, aí nessa bacia foram 9 copos, peneirei e coloquei a água. Para colocar a água, eu fui colocando aos poucos e mexendo. Aqui no canal tem vários vídeos eu pegando do saco de argamassa, peneirando, colocando a água e mexendo. Misturar muito bem. Olha como eu gosto de deixar a minha massa mole, mas consistente, que nem massa de bolo. Olha como vocês estão vendo aí. Dessa vez, eu não vou deixar na massa branca. Vou pingar 15 gotas do corante líquido marrom. Misturar muito bem o corante líquido com a massa, mesmo que vocês estejam fazendo com o pó, a mesma coisa. Misturar muito bem. Como foram 9 copos, eu achei que ficou um pouquinho claro, então eu vou pingar mais 15 gotas e mexer muito bem. Mesmo assim, olha, clareou um pouquinho. Vou pingar mais 15 gotas e assim eu vou vendo a tonalidade da massa. Olha que interessante, se eu fosse para colocar dessa forma fica manchado, eu acho incrível também. Mas eu não vou fazer dessa forma, eu vou misturar bem e agora sim, vou deixar nessa tonalidade de um creminho. Então, no total foram 45 gotas e não se preocupem que eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Como eu estou repetindo as 3 peças para testar de uma outra forma, já passei vaselina líquida no molde por dentro e no contramolde por fora. Aí eu tô mostrando o molde. Quem perdeu o vídeo das 3 peças, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vou colocar o pedrisco para fazer o peso e vocês já sabem, coloquem o que vocês tiverem aí na casa de vocês. É só para fazer o peso. Pegando agora a segunda peça, que é o meia-lua, que eu já expliquei sobre esse molde para vocês e o contramolde. Já passei a vaselina líquida e aí eu estou mostrando como que eu tenho que fazer, né? Para colocar a massa e deixar o fundo. Então, eu tenho que deixar nesse pote para poder jogar a massa. E agora, eu vou colocar o pedrisco para fazer o peso. E agora, a terceira peça, que é o mini cachepô, que vocês também já conhecem esse molde e contramolde. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Talvez não esteja entendendo, mas eu já fiz, como eu falei para vocês, estou repetindo os mesmos moldes, mas eu vou testar de uma outra maneira com o molde de acrílico. Eu tive muita dificuldade, que todos aí assistiram o vídeo. Adiantei bastante o processo, não é dessa maneira que eu faço os vídeos, tá? Aqui eu tô testando. Então, agora, colocando a massa nos moldes, vocês viram aí que eu não posso chegar até a marcação ali aonde eu estou apontando, porque eu tenho que fazer um trabalho nas peças. Então, em todos eles, eu vou fazer dessa forma. Então, eu vou centralizar, afundar e deixar um espaço aí que depois eu vou fazer um trabalho. E o meia-lua é a mesma coisa, eu vou ajeitar aí o molde no pote, vou trocar de colher que ficará mais fácil para eu colocar a massa. Eu fui colocando a massa achando que eu ia deixar da mesma maneira que eu fiz o outro. Mas, infelizmente, eu coloquei um pouquinho de massa a mais. Parece que não, mas foi, vocês vão ver depois. Então, pegando o contramolde, eu vou centralizar e afundar. Então, eu verifico, aí eu coloco a fita crepe nas laterais para segurar o contramolde no molde.
Mexer muito bem e agora eu vou colocar tudo nesse outro molde. Vou acertar a massa, vibrar e depois com meu palito de churrasco furar as bolhas. Vou pegar o contramolde, centralizar e afundar. Depois eu vou colocar a fita crepe nas laterais para segurar o contramolde no molde e, é claro, meu peso extra, porque esse molde eu acho ele meio complicadinho, então eu sinto mais segura. Estou verificando meia-lua, a borda. Também vou colocar um peso extra. Quando você coloca um peso extra, a borda fica melhor. Aí o que aparecia uma rebarba não tem mais. Vou deixar 3 dias no molde. 3 dias no molde, vou tirar a fita crepe e o pedrisco. Vocês viram que várias partes do vídeo eu tive que acelerar, porque é bem mais demorado. Qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários. É claro que eu comecei com a peça mais fácil, no molde de plástico já saiu. No contramolde, esse é de acrílico, ele quebra muito fácil, então eu fui pegar o outro. Então vocês estão vendo aí que é facinho de desenformar em moldes de plástico. Agora, os outros dois que são de acrílico, dessa forma também é muito fácil. É só puxar que ele já sai. Olha aí como é fácil. Então eu vou entrar com o secador, porque no molde de acrílico não é fácil de sair que nem nos moldes de plástico, mas também sai tranquilamente, como vocês estão vendo aí. Toda vez que eu desenformo, eu dou uma olhada no geral para ver se tá tudo ok com a peça. E o que eu vou fazer? Vou colocar de volta e depois vou pegar um pano e limpar a borda do meu molde. Então, vocês viram aí que eu estou limpando, eu pego o contramolde limpo também para tirar o excesso, pego a vaselina líquida e passo novamente na parte de cima, que é onde vai entrar depois a resina epóxi com as pedrinhas. Eu encaixo e deixo ali do lado para desenformar a terceira peça. Ah, antes de desenformar a terceira peça, eu vou fazer a mesma coisa com o mini cachepô. Só que o mini cachepô, gente, é muito fácil de desenformar com as pedrinhas e resina epóxi. Olha aí como foi fácil. Prestem bem atenção na maneira que eu tô desenformando agora e depois. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu entro com o secador quente e ele desenforma facinho. Aí eu dou uma olhada no geral, na peça toda, e depois eu vou limpar o molde e o contramolde e vou repetir o mesmo processo. Aí coloco a vaselina líquida só na parte de cima do molde e do contramolde. Então, eu vou pegar um pote de plástico. Esse é novo, porque eu usei as pedrinhas pretas e ficaram grudadas, tá? As colherzinhas, não. Vou usar a mesma. Então, esse é o Resin Stone, que vem com as pedrinhas e o endurecedor. Eu vou pegar esse pote que eu já usei naquela mini gruta que vocês viram aqui no canal. Então, eu vou pegar as pedrinhas, vou colocar tudo dentro do pote. E depois eu pego o endurecedor e misturo a pedrinha com o endurecedor. Então, as pedrinhas,
elas vão ficar com efeito molhado. Esse endurecedor, eu falo que é tipo de uma resina epóxi, porque ela já vem pronta. É muito fácil de trabalhar. Onde comprar a resina em Stone? No site Escuto Velho com o cupom de desconto PATI5. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Pegando a primeira peça, vou fazer um pouquinho para vocês verem. Então, eu vou colocar com colherzinha. Depois, eu pego um pedaço de pauzinho que eu tenho, que eu adoro trabalhar com ele, e vou socar, unir as pedrinhas. Como vocês viram aí, eu vou fazer nas 3 peças e voltarei mostrando todas elas. Olha aí, o mini cachepô ficou dessa forma. Esse é o outro vaso também e o meia-lua. Só que o meia-lua, é como eu falei para vocês, eu coloquei muita massa, então deu para fazer pouco trabalho nela. Não gostei muito não. E o restante das pedrinhas, eu coloquei em 2 mini cachepôs, porque eu já tinha usado as pedrinhas naquele outro trabalho da mini gruta que vocês viram aqui no canal. Vou deixar 24 horas e aí sim voltarei para desenformar. No dia seguinte, desenformando e, é claro, com luvas para não machucar as mãos. Bom, o contramolde eu sabia que não ia quebrar porque esse é novo e eu coloquei a vaselina líquida. É claro que o pote de plástico é perfeito para trabalhar com a resina epóxi, que não quebra também. Eu achei incrível esse mini cachepô. Gente, agora vamos para o molde de acrílico. Bom, vocês viram o outro vídeo que eu fiz, que eu não desenformei. E esse eu desenformei todas as peças, encaixei, passei vaselina nova e o sofrimento é o mesmo. Então, essa técnica que eu tô fazendo com vocês é outra. Tudo bem, foi um pouco mais difícil, só que eu consegui desenformar. Só que como eu forcei bastante, é claro que rachou um pouquinho, mas eu coloco a fita por dentro e eu continuo fazendo as minhas peças, não vai ter problema. Eu dou uma puxadinha nas laterais para entrar o ar, aí eu pego uma toalha e entro com o secador quente. Então, né? Era para ter desenformado dessa outra maneira que eu fiz, mas não. Bom, eu tento novamente fazer a mesma coisa com o secador e realmente não dá. Então, eu não vou ficar sofrendo muito. Eu vou pegar a água quente e vou colocar a água quente no molde para desenformar mais rápido, como vocês vão ver aí depois. Então, eu peguei a água quente, que eu acho mais fácil para desenformar no molde de acrílico quando se trabalha com a resina epóxi. Vocês vão ver. É claro que eu sofri um pouquinho nessas peças, mas não daquelas outras peças que já está aqui o vídeo no canal mostrando da outra maneira que eu fiz. É claro, né, gente? Água quente é muito mais rápido no molde de acrílico. Aí eu pego a água quente, coloco novamente no canecão. É claro que eu vou tentar puxar e passar o secador quente para ver se eu consigo. Mas é só um pouquinho, vocês estão vendo aí, e nada. Realmente, vamos com a água quente e ver o que vai acontecer. O que eu senti nesse modelo é muito mais difícil de desenformar. Se fosse um outro modelo, seria mais fácil. Mas vocês vão ver aí que eu vou puxar o contramolde e é claro que vai desgrudar as pedrinhas com a argamassa.
como aconteceu naquele outro modelinho também que eu fiz com a pedrinha preta. Então, desenformado, eu dou uma olhada na peça no geral. É claro que eu vou fazer a mesma coisa com essa peça, né? Eu vou ter que deixar secar um pouco e depois colar a borda das pedrinhas com a argamassa. Mas olha o que aconteceu. Nessa daí, quebrou em partes. A pedrinha preta não, saiu inteira. Por quê? Agora eu vou explicar. Como eu coloquei mais massa nesse e ficou um pouco de espaço para trabalhar com as pedrinhas, então ela ficou fina. É por isso que quebrou. Se tivesse ficado mais grossa, eu tinha tirado que nem a pedrinha preta. As peças eu deixo secar na sombra. E aí, como a borda já tá mais seco, vocês viram que o fundo não, que o fundo ainda tá molhado, mas já dá para fazer o trabalho nela. Então, eu pego as peças que quebraram e tento colocar na peça. E aí, eu entro com a Perfect Glass monocomponente, que é uma resina epóxi, que já vem pronta, ela não é cola. Só que para esse trabalho deu certo porque eu usei com as pedrinhas pretas. Então eu vou colar por partes, como vocês estão vendo aí. Essa Perfect Glass monocomponente é uma resina epóxi que já vem o componente A e o componente B. Já é uma mistura. Vou fazer uma peça com elas que eu já falei naquele outro vídeo. Não se preocupem. É da Transfix Hobby Art, aonde você encontra essa resina epóxi pronta no site Escuta o Véio. Então, vocês viram aí eu colando as partes, né? E aí eu pego depois um potinho para ela ficar reta e também eu passo, né, a Perfect Glass monocomponente na borda, que fica mais fácil também aonde vai aparecer a trinca do quebrado, claro. Aí eu coloco e aí não aparece mais nada. Vou deixar todas as peças secar bem na sombra para entrar com o processo final, que é a impermeabilização. As peças, elas estão bem secas e limpas. Vou fazer uma para vocês verem um pouquinho, só para vocês entenderem. Eu, quando impermeabilizo tudo. É que me perguntaram, mas você não impermeabiliza dentro? Sim, gente, eu impermeabilizo a peça toda. É que aqui no canal eu faço um pouquinho para vocês verem. Então está aí, vou passar a Smart Resina da Dry Leves, que você encontra no site Escuta o Véio com o cupom de desconto PATI5. Gente, eu peço desculpas que eu estou vendo aí, eu mudei aí o cenário e aí não deu para visualizar direito. Mas qualquer dúvida é só me perguntar. Então eu coloco nesse potinho separado para não sujar o impermeabilizante e vou dar 3 demão. A cada demão eu respeito em duas horas. Então eu faço só um pouquinho para vocês verem e depois eu volto mostrando todas as peças prontas. Então, as peças ficaram prontas e estão todas impermeabilizadas. Vou falar de cada uma delas. Então, esse vaso, olha só como que ele ficou. Eu achei bem interessante. O mini cachepô, que eu gostei demais. Só na parte de baixo aí que apresentou um pouquinho as bolhas. Mas foram micro, né? Micro bolhas. Que, na verdade, eu gosto. Eu sei que muitos gostam e muitos não. Bom, para falar dessa peça, eu não gostei, tá? Porque eu deveria ter colado de uma outra maneira. Não colei direito aí as pedrinhas com a peça. Olha o degrau que ficou na parte de dentro. E também pro lado de fora aparece, olha esse vão. É claro, eu vou ter que fazer um trabalho na peça aí para disfarçar esse vão. Ela ficou totalmente estranho. E eu não gostei, infelizmente. Foi bom ter acontecido para vocês verem o que dá para fazer. Em si, a peça ficou perfeita. Então, vou mostrar para vocês como decorar.
Vocês podem estar colocando planta natural ou plantas artificiais, que são as permanentes, para quem não gosta de ter muito cuidados com as naturais. Claro, né, que essa não tem, é só lavar e pronto, né, para tirar a poeirinha. Ok, vocês podem decorar dessa forma. O mini cachepô também, colocar aí planta natural ou plantas artificiais também. E esse vaso colocando planta natural. Ah, e pode plantar também em todos eles. Como eu sempre falo e mostrei aqui já no canal, plantando em vasos sem furos. Vou pegar para fazer a comparação, que essa também saiu, né, a pedrinha. Então, olha como que ficou perfeito aí a colagem em relação a essa. Essa outra aí, vou ter que fazer um trabalho nela para disfarçar esse vão. Então, essa dentro nem apareceu nada, ok. Agora, essa já teve o degrau. Realmente, não gostei dessa peça. Vou ter que fazer alguma coisa nela. Agora, pegando o outro vaso para fazer a comparação de altura. Realmente, faltou massa nessa peça que eu fiz aí, entendeu? Por quê? Porque eu coloquei mais ali no meia-lua e aí deu essa diferença. E aí, o que vocês acharam dessas 3 peças em relação às outras peças? E esse é o que sobrou, né? As pedrinhas que eu fiz 2 mini cachepô. Adorei! Adorei o efeito aí da massa em cima das pedrinhas. Achei demais. Esse também ficou com esse efeito que eu adoro. Acho incrível. Como eu não mostrei para vocês como eu fiz esses 2, é o mesmo processo que eu fiz esse que tá aqui no canal. Foi a mesma coisa, tá? Que foi o primeiro vídeo. Então, vou finalizar falando sobre os moldes, porque uma seguidora perdeu os moldes de acrílico. Então, o molde não aconteceu nada. No contramolde, ele rachou, porque eu fiz 2 vezes e forcei muito. Mas é só colocar uma fita crepe ou aquela fita transparente por dentro, vai dar certo de eu trabalhar com ele. Então, esses moldes está ok. Agora, o meia-lua, o molde, também está perfeito, não aconteceu nada. Agora, o contramolde do meu meia-lua, ele caiu no chão faz um tempinho aí. Eu coloco uma fita transparente também, ou fita crepe, e dá para trabalhar. Então, tomem cuidado com os moldes de acrílicos, pois se caírem no chão, ele racha. E os moldes de plástico, sem problema nenhum. Mesma coisa com o molde de silicone, que eu fiz o primeiro vídeo com a resin Stone, testando sem vaselina líquida. Quero agradecer a presença de todos, espero vocês no próximo vídeo.